nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda a parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, notemos o que Marcos ele vem nos trazendo desde ontem até hoje também. A fama de Jesus estava crescendo. As pessoas todas estavam indo atrás dele, diante do poder que ele tinha, porque ele é Deus. Ele expulsava os demônios, ele curava as pessoas e ele ensinava, levando as pessoas à compreensão do reino dos céus. Não do reino deste mundo, mas do reino dos céus. Porque nós estamos neste mundo de passagem. E aqui nós nos deparamos com uma situação de um leproso. Lembremos que no tempo de Jesus, uma pessoa, quando ela estava com lepra, ela era tirada do meio da convivência dos outros. Porque, claro, as pessoas ficavam com medo também de pegarem aquela doença. E não era uma doença assim muito fácil. Imagine uma doença que vai tomando conta de todo o seu corpo. E o seu corpo vai apodrecendo. E depois que apodrece, vai se perdendo as partes do corpo. As pessoas, quando elas estavam com lepra, entravam numa situação deprimente. Imagine você se deparar com uma pessoa que perdeu o nariz por causa da lepra. Uma outra que perdeu os dedos, perdeu a mão, ou as mãos, ou os pés. Era deprimente. E eles ainda eram obrigados a colocar um sino no pescoço, para aquele sino ir fazendo barulho. E ali é uma indicação de que uma pessoa estaria com lepra e as pessoas corriam. E também eles eram obrigados a dizer lepra, 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 para que as pessoas pudessem ir embora. Então existiam colônias, grupos de leprosos que ficavam distantes. Agora imagina, um filho leproso não podia ter o convívio com a mãe ou com o seu pai. Ou o contrário, o pai que não podia conviver com o filho, a esposa que não podia conviver com o esposo. E era uma situação difícil. O leproso ficava fora da cidade. Guarde isso que eu estou falando agora para vocês. Os leprosos ficavam fora da cidade. Porque a lepra destruía a pessoa por inteiro. Então agora nós encontramos um homem que, sabendo da notícia de tantos milagres que Jesus havia feito, agora ele se aproxima de Jesus. E ele ali se ajoelha e pede: se
queres, tens o poder de curar-me. A humildade desse leproso é grande. Se quiseres, se queres, o Senhor pode me curar. Ele não chega exigindo de Jesus, me cure, você tem que fazer isso por mim, não. Se queres. Esse se queres, ele estava dizendo o quê? Uma vez que ele sabia que tantas pessoas estavam naquelas condições, semelhante a dele, demônios que foram expulsos das pessoas, pessoas que foram curadas, a sogra de Pedro, que foi curada também. Ele sabia que Jesus podia curar, mas ele disse, se queres, Senhor. E aí, Jesus olha, cheio de compaixão. Meus irmãos, Deus, ele tem compaixão dos nossos sofrimentos. Deus não está inerte, ele não se deixa, ele não fica distante. Deus está ali, Jesus está ali. Qualquer tipo de sofrimento, entenda e não se deixe levar pela tentação de dizer que Deus não olha, que Deus não me quer. Não, Deus vê, Deus está ali e Deus faz. Cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica curado. E no mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Isso é milagre. Isso só Deus pode realizar. Imagine uma cura imediata. Você já viu algum médico que deu algum remédio para alguém e ele tomou o remédio, a pessoa imediatamente ela já ficou curada? Se isso acontecesse, isso aí não acontecia simplesmente pela ação do remédio, mas sim pela ação de Deus. Porque Deus ele faz. Foi imediata a cura dele. Imagina agora o homem na maior alegria. E depois que uma pessoa ela era curada de uma lepra, ela tinha que ir diante do sacerdote. Por isso que Jesus pede para esse leproso, vai lá diante agora do sacerdote, para o sacerdote constatar que a pessoa estava curada, e ali colocava um diagnóstico dizendo, olha, essa pessoa agora ela pode voltar ao convívio familiar. Imagina que alegria deve ter sido por parte daquele leproso quando ele volta ao convívio familiar. Agora voltemos ao que eu disse antes. O leproso não podia estar no convívio, ele tinha que estar fora. A lepra, na Sagrada Escritura, olhando pelo lado espiritual, é o pecado. O pecado mata a alma, mata o corpo também. Esse é o grande mal do pecado. E o pecado nos impede de vivermos o convívio com os santos no céu. Olha bem que eu estou falando no céu, não é neste mundo. Neste mundo todos nós convivemos aí. Mas o pecado, aquele que vive uma vida desgraçada, me desculpa dizer isso, no pecado mortal, se essa pessoa ela morre, ela não vai poder viver no convívio com os santos e com Deus. É por isso que nós precisamos nos dirigir, precisamos ir em busca de Jesus, para que Jesus nos cure do pecado, para que Ele nos absolva dos nossos pecados. E aí Jesus instituiu o sacramento da penitência, o sacramento da confissão. Aquele que não se confessa e vai acumulando pecado em cima de pecado, ao morrer, não vai fazer parte, não vai conviver com os santos. E eu falo os santos, mas é o plano maior, conviver com Deus. O pecado mortal nos tira do convívio. O pecado mortal, ele mata, ele destrói a nossa alma,
Da mesma forma como a lepra destrói o corpo da pessoa. Nós podemos até morrer com essa lepra do corpo, mas com a lepra da alma, jamais, meus irmãos, jamais. Os santos, eles costumavam dizer o seguinte: pecado mortal, fora da minha vida, fora da minha casa. Porque ou se salva ou se perde. Eu não sei quanto tempo faz que você tem se confessado, mas se você está em estado de pecado mortal, não deixe para amanhã. Procure o sacerdote, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Porque esse pecado está matando a sua alma. Mas, claro, a alma não morre. É uma forma assim pejorativa de dizer que está matando a alma, porque a alma é imortal, mas no sentido de que quando esta alma sair do corpo, ela vai diante de Deus e ali receberá a sentença final, a condenação eterna. Vamos entrar em estado de graça. Não vamos viver em estado de desgraça. Vamos fazer em tudo a vontade de Deus. Você está compreendendo? Então, se você está em estado de pecado mortal, vai ao confessionário para receber a absolvição dos seus pecados, porque a lepra da alma é o pecado mortal. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer. Porque a Virgem Santíssima há de me valer, valei-me, Virgem Santíssima. E desça sobre você, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.